Bom dia, nós vamos começar agora a nossa aula de História, o capítulo 5 do módulo 2, que se refere à página 233, tá ok? Então vamos lá. As primeiras vilas e cidades brasileiras. Você conhece a história do município em que vive? Você se lembra que no início do ano de 2020, lá em fevereiro, nós começamos a trabalhar como surgiu o povoado de Capela do Alto. Vocês se lembram disso? Até inclusive o nome Capela do Alto se deu por causa de uma igrejinha que se localizava no alto do povoado. Você já imaginou como se formaram as primeiras vilas e cidades do Brasil? As aldeias indígenas. Até a chegada dos portugueses em 1500, as terras que hoje chamamos de Brasil eram habitadas por vários e diferentes povos indígenas. Não existiam vilas ou cidades. Elas foram criadas somente muito depois pelos portugueses. Vocês se lembram também que as primeiras vilas que surgiram aqui no Brasil foi devido à plantação de cana-de-açúcar, né? Nós estudamos lá no primeiro capítulo. Então, continuando aí. Os povos indígenas viviam em aldeias muito diferentes dos povoados dos portugueses. Essas aldeias se localizavam geralmente nas matas, de onde seus moradores extraíam seus alimentos e os recursos necessários para manter seu modo de vida. Cada povo tinha seus costumes, tradições e sua própria maneira de organizar sua aldeia. Nos dias de hoje, muitos povos indígenas que vivem em diferentes regiões do país mantêm o costume de organizar a aldeia como seus antepassados. Outros povos incorporaram em seu modo de viver aspectos trazidos pelos portugueses, passando a construir suas casas de pau a pique. Pau a pique significa a técnica de construção de paredes que utiliza varas trançadas preenchidas com barro, ou de alvenaria. A alvenaria é a técnica de construção de paredes que utiliza pedras ou tijolos unidos por argamassa. Observe nas fotografias a seguir a diversidade de aldeias indígenas existentes no Brasil na atualidade. Aqui nós vemos um campinho de futebol, né? Bem precário, né? Atualmente é o povo indígena Calapalo, que vive em as habitações como seus antepassados, tá? E essa foto foi tirada no município de Querência, no Mato Grosso, em 2018. Virando a página na 234. Essa outra foto, atualmente o povo indígena Pataxó vive em casas de pau a pique. Na foto, vemos a aldeia Barra Velha, no município de Porto Seguro, na Bahia, em 2014. E na de baixo, as casas do povo indígena Bororó são construídas com tijolos atualmente. Na foto, vemos a aldeia Neiruri, no município de General Carneiro, Mato Grosso, em 2010. Formação das primeiras vilas e cidades brasileiras. As primeiras vilas surgiram a partir do século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil e passaram a explorar as novas terras. Esse período é conhecido como período colonial. Quanto mais a população aumentava, mais as vilas se expandiam e, aos poucos, essas vilas foram se transformando em cidades. Durante o período colonial, as atividades urbanas eram realizadas nas vilas. Pequenos comerciantes, artesãos e funcionários do governo português moravam em casas construídas nessas vilas, onde ficavam também outros edifícios, como prédios administrativos e igrejas. Observem as imagens a seguir. Obra de arte do século XVIII, representado a Vila de São Vicente, autor desconhecido. No ano de 1532, os portugueses fundaram a primeira vila no Brasil e colocaram o nome de São Vicente. Vocês se lembram que eu comentei lá a respeito da produção, o cultivo da cana-de-açúcar? Então, foi a primeira vila fundada aí
depois que os portugueses chegaram no Brasil, tá? E embaixo, na última figura, é a obra de arte do século XVII, representando Olinda. A vila de Olinda foi fundada pelos portugueses em 1535 e se localiza no atual estado de Pernambuco. O desenvolvimento das atividades de cultivo de cana e de produção de açúcar contribuiu para a formação da vila de Olinda e de outras vilas brasileiras, especialmente no Nordeste. Continuando, a maior parte das primeiras vilas fundadas no Brasil localizava-se no litoral. Isso aconteceu, pois, com as vilas localizadas próximas ao mar, era mais fácil realizar a exportação de mercadorias, como o pau-brasil e o açúcar, que eram transportados em navios até a Europa. Lembra que eu também comentei nas aulas anteriores que o pau-brasil e o cana-de-açúcar foram uma das primeiras riquezas que eles conseguiam estar levando para a Europa, né? Outro fator que levou à fundação das vilas no litoral foi a grande dificuldade encontrada pelos colonizadores em povoar o interior do Brasil. O pouco conhecimento que tinha desse território tornava muito difícil a sobrevivência na mata. Além disso, muitos povos indígenas lutaram contra o avanço dos europeus em suas terras, dificultando a ocupação e a fundação de vilas no interior, até o início do século XVII. A pecuária e a formação das cidades. A pecuária, especialmente a criação de gado, foi uma das atividades que contribuíram para a formação de vilas e cidades no interior do território brasileiro. No início da colonização, os portugueses passaram a criar bois e vacas nos engenhos, que ficavam próximos ao litoral. Mas, com o aumento das áreas ocupadas com o plantio de cana-de-açúcar, os animais foram levados cada vez mais para o interior do território. O gado passou, então, a ser criado em grandes fazendas próximos de rios. Nas margens do rio São Francisco, por exemplo, na atual região Nordeste, havia tantas fazendas de criação de gado que o rio foi chamado de Rio dos Currais. E o que significa a exportação? É a saída de produtos e venda de produtos para outros países, que no caso, a cana-de-açúcar, né, como o pau-brasil, eram levados daqui do Brasil para a Europa. Aí é a fotografia atual do rio São Francisco, conhecido o Rio dos Currais, ou o Velho Chico. O São Francisco nasce na região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e corta Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e tem 2.863 quilômetros de extensão. Ao longo dos caminhos, por onde os vaqueiros levavam os rebanhos e os lugares onde eram realizadas feiras de compra e venda de animais, foram se formando povoados, que deram origem a várias cidades, entre elas Cabaceiras, na Paraíba, e Vacaria, no Rio Grande do Sul, que não é diferente aqui de Capela. Vocês se lembram também que nós estudamos que as tropas que eram vendidas lá nas feiras em Sorocaba, elas passavam por aqui, por nossas terras, né? E assim foi surgindo o povoado de Capela do Alto. Aí tem a foto, a cidade de Cabaceiras, no estado do Paraíba, foi fundada a partir de um povoado em torno de uma fazenda de gado, com o nome de Vila de Cabaceiras. A cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, foi fundada por meio da concessão de terras pela coroa portuguesa e colonos criadores de gado. A cidade era conhecida como Campos de Vacarias dos Pinhais. Para saber mais, o cotidiano das vilas e cidades. As primeiras vilas e cidades brasileiras não eram como as cidades que conhecemos atualmente. Muitas tecnologias que temos hoje não existiam naquela época. Observe a ilustração a seguir e conheça alguns aspectos de uma vila formada pelos portugueses nas terras que passaram a ser chamadas de Brasil durante os séculos XVI e XVII. Então, vocês observam aí, ele estava bem próximo do rio, né? E grande parte das casas era feita de pau a pique e coberta com um teto de palha. Nos quintais, os moradores cultivavam legumes e verduras para o próprio consumo e criavam animais. E daí seria o cultivo de subsistência, né? Eles cultivavam para a própria alimentação.
Algumas vilas e cidades tinham um forte que se destinava à defesa dos moradores contra ataques de indígenas, inimigos e também de corsários. O que eram os corsários? Corsários é um navegador que recebe a autorização de um rei ou rainha de uma nação para destruir e saquear embarcações de nações inimigas. A igreja, construída no centro da vila, era frequentada pelos moradores nos dias de missa, casamentos e batizados. Algumas vilas tinham fontes abastecidas por água canalizada de riachos próximos. A água consumida nas vilas também podia ser retirada de rios ou de poços. Aí também na Câmara Municipal se reuniam as pessoas que desempenhavam funções administrativas e aplicavam as leis. Essas pessoas eram os juízes e vereadores, geralmente escolhidos entre os portugueses ricos. Nas chamadas fossas negras, localizadas nos quintais das moradias, eram descartado o lixo, que também era jogado no mar ou nos rios. Aí já começa também, infelizmente, a poluição da natureza, daí no caso aí o rio, a poluição do meio ambiente. Os moradores utilizavam os rios também como vias de transporte entre a vila e os engenhos, que ficavam localizados nas suas margens. Atividades para a sala. As frases abaixo estão relacionadas ao processo de formação e desenvolvimento das primeiras vilas e cidades do território brasileiro. Complete-as. Aí vocês vão completar essas frases aqui e também procurar as palavrinhas que encaixam aí em cada frase no caça-palavras embaixo aí na atividade 2, tá? O cultivo foi um dos responsáveis pelo surgimento das primeiras vilas no território brasileiro. B. É a principal região onde se localizavam as primeiras vilas e cidades, porque lá o escoamento das mercadorias ocorria com mais facilidade. C. Especialmente a criação de gado bovino foi desenvolvida próximo aos rios e também contribuiu para a formação de vilas e cidades. Letra D. Os diversos povos indígenas do Brasil costumam viver em. E letra E. Eram organizações urbanas onde eram realizadas as principais atividades econômicas e administrativas. Muitas, ao se desenvolverem, tornaram-se cidades. E, finalmente, a letra F. Foi a primeira vila do território brasileiro, formada em razão da produção de cana-de-açúcar. Eu comentei lá no início do vídeo. Preste atenção lá, tá? Aqui vocês vão completar, caçar as palavrinhas que completam essas frases. E na página 241. Observar as imagens a seguir e fazer o que se pede. Letra A. Leia as legendas e copie abaixo as fotos correspondentes. Qual dessas figuras vocês acham que pertence à aldeia do povo Camaiura, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2008? E qual dessas figuras representa a cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, atualmente? Letra B. Cite uma semelhança e uma diferença entre as fotografias. Tá? Vocês escrevem primeiro o que tem de igual e depois vocês escrevem o que tem de diferente uma da outra. E assim termina a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!